Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane, eu sou professora de História e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos dialogando, conversando sobre a Era Vargas e hoje iremos falar sobre uma fase da Era Vargas, desse governo que foi muito importante para a história do país, que é a fase do governo provisório. Bom, o governo provisório ele durou de 1930 a 1934. Então, ocorre uma reorganização nesse momento da política brasileira, ocorre uma centralização do poder na figura de Getúlio Vargas, o poder fica centralizado na figura do presidente, e ocorre o fim da influência dos coronéis, o que restou da oligarquia. Então, aquele passado da República Velha, daquela política de café com leite e de troca e de acordos, aquela herança oligárquica, ela vai findando-se com o tempo, com a chegada de Getúlio no poder. Aqui do lado direito, eu trago para vocês uma imagem que são de militares gaúchos. Eles amarram seu cavalo no obelisco carioca, simbolizando a vitória da Revolução de 1930. Então, aqui são militares gaúchos que amarram os cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, no qual eles são felizes com a chegada de Getúlio Vargas no poder. Então, como eu disse, para um lado, há aqueles que acreditavam que a chegada do Getúlio no poder era tido como uma revolução. Para muitos estudiosos, historiadores, nós conseguimos visualizar que foi um grande golpe. Bom, aqui temos a imagem de Getúlio Vargas, caracterizando mesmo esse sentido de centralização no poder. Então, a figura dele é a figura de um homem autoritário, de um homem que tinha o apoio das Forças Armadas para o desenvolvimento da sua política. Bom, como eu pontuei, um governo autoritário. Então, uma das medidas centralizadoras desse poder foi a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, Estaduais e Municipais, tendo a substituição dos governadores do Estado por interventores nomeados pelo próprio Getúlio Vargas. Então, veja só o que acontece. O próprio Getúlio, ele dissolve o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, Estaduais e Municipais, e substitui os governadores por interventores que são nomeados pelo próprio Getúlio Vargas. Então, para a gente ver medidas extremamente autoritárias que esse presidente ele toma. E aqui no lado direito, eu trago para vocês uma charge, no qual vem representar muito esse período. Então, observem só, aqui no fundo, a Câmara com uma placa, aluga-se esta casa. O Getúlio, né, é como se fosse o Getúlio Vargas com a chave da casa e outro personagem aqui com uma placa, trabalho, fechado. Então, assim, na época já havia figuras que já percebiam o autoritarismo de Getúlio Vargas em todas essas medidas. Bom, porém, acontece nesse momento avanços sociais, e é muito importante, muito interessante a gente ter um olhar crítico quando a gente se debruça para estudar o governo de Getúlio Vargas e observar como que teve avanços sociais e medidas que privilegiavam o trabalhador. Privilegiavam assim, ou tinham um olhar mais sensível para o trabalhador. Então vejamos só, observe, melhor dizendo, avanços sociais e criação de leis e direitos trabalhistas. Então, aqui no lado direito eu trago. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Ainda não é Estado Novo, ainda é governo provisório, mas aqui é só uma imagem para representar que a classe trabalhadora já era representada nesse período. Já tinha uma parcela de representação, já tinha um olhar sensível de Getúlio Vargas. Bom, e o Correio Paulistano, que era um jornal da época, ele traz como manchete como capa, melhor dizendo.
Comemorando a data de ontem, o presidente Getúlio Vargas assinou importante decreto instituindo a Justiça do Trabalho. Bom, ocorre uma série de medidas nesse período que vem privilegiar a classe trabalhadora. Privilegiar ainda eu estou trazendo um termo muito forte para esse período, mas vem trazer um olhar sensível, como eu pontuei. Então vamos lá. O que ocorre nesse momento no governo provisório? Ocorre a criação do Ministério da Educação e Saúde, ocorre a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Em 1932, melhor dizendo, cria-se um novo Código Eleitoral que possui em suas premissas: criação da Justiça Eleitoral, adoção do voto secreto, imposição da obrigatoriedade do voto, ou seja, todos eram obrigados a votar, concessão do direito do voto, aqueles que não podiam passam a poder votar, e direito de se candidatar às mulheres maiores de 21 anos, ou seja, as mulheres elas passam a poder se candidatar, a poder fazer parte do cenário político da época. Bom, todos esses medidas que visavam os trabalhadores não foi algo que Getúlio Vargas fez porque ele era um bom moço. Ele foi um presidente autoritário na sua ação, em vários momentos do seu governo, mas também já eram medidas que o povo trabalhador brasileiro já estava lutando. Então, digamos que ele deu uma visibilidade e ele deu uma resposta para a população à época. Bom, no próximo vídeo já entraremos em outro momento da Era Vargas. Eu espero que vocês estejam gostando desse momento de estar dialogando sobre a Era Vargas, estar fazendo essa leitura desse panorama político da época e que esteja sendo de bom proveito para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula e até lá, galera. Tchau, tchau.